Esses ladrões de petróleo realmente não têm limites. Eles planejaram perfurar um oleoduto para roubar milhões em petróleo da Coreia do Sul, mas não contavam que a broca ficaria presa. Enquanto tentavam retirá-la, a enorme pressão dentro do tubo causou um jato de vapor que rapidamente explodiu, criando uma enorme chama. Apavorados, os ladrões saíram correndo do buraco, mas logo o oleoduto explodiu violentamente. Roubar petróleo é uma profissão extremamente perigosa, onde qualquer erro pode custar a vida. No entanto, havia um especialista em perfurações conhecido como brocador, que nunca falhou em sua carreira. Seu cachê era altíssimo, chegando a $200 mil, mas ainda assim, muitos ladrões recorriam a ele, pois se o roubo fosse bem sucedido, o custo valia a pena. Usando uma broca especial de 1 polegada feita por ele mesmo, a contagem regressiva era de 3 minutos. O brocador começou a perfurar enquanto injetava um líquido misterioso. Quando faltava apenas 1 milímetro para terminar, ele parou, retirou a broca e instalou uma válvula, o que deixou o contratante confuso. No entanto, essa era justamente sua habilidade especial. Com a espessura do oleoduto em 14 milímetros, ele perfurava somente 13, deixando 1 milímetro intacto para evitar explosões. A pressão no tubo acabaria rompendo o restante, permitindo que o petróleo fluísse continuamente pelo duto dos ladrões. Impressionado com sua precisão, Canudo indicou um grande trabalho ao brocador, que no terraço de um prédio conheceu o patrocinador, dono de um grupo de refinarias. Ele queria roubar petróleo no valor de $30 milhões, algo inédito até mesmo para o brocador, que ficou preocupado. Ele alertou que uma queda repentina na pressão certamente atrairia a atenção das autoridades, sem contar os desafios de transporte e armazenamento. Porém, o patrocinador apontou para uma estação de tratamento de água abandonada nas proximidades, explicando que usaria os dutos de água para conectar ao oleoduto e transferir o petróleo diretamente para a torre de água. Apesar do alto risco, o brocador realizaria o trabalho por $1 milhão, e o patrocinador aceitou. Ele pagou $500 mil adiantado, com a condição de finalizar a operação em 1 mês. O patrocinador visitou o local com antecedência. O oleoduto mais próximo da estação de tratamento de água ficava no subsolo de um hotel que ele havia comprado. Ele também reuniu uma equipe para o brocador: Sr. Na, especialista em sistemas subterrâneos; Massarico, um soldador habilidoso; Pasada, apelidado de escavadeira humana; e a Vigia, responsável por se disfarçar como recepcionista do hotel. Durante todo o período, os celulares seriam confiscados, e a equipe teria que viver e trabalhar no hotel sem sair, sob pena de pagar o dobro do que eles receberam em caso de quebra de contrato. Os 4 seguiram até uma sala de caldeiras subterrânea, e após atravessar a parede à frente, precisariam avançar mais 50 metros para alcançar o oleoduto. Os ladrões de petróleo decidiram cavar um túnel até o local, pois era a maneira mais eficiente. Após definir a rota, Pasada começou a cavar com uma marreta. No 5º dia de escavação, encontraram um obstáculo. Uma rocha extremamente dura bloqueava o caminho, evidenciando um erro no planejamento de Sr. Na. Alterar a rota já não era viável, e Brocador decidiu usar uma furadeira de impacto, mesmo sabendo que o barulho poderia atrair a polícia. Como previsto, um policial ouviu o barulho e foi ao hotel investigar. Ao perceber a presença do oficial, a vigia acionou o botão de alarme, mas o Brocador desativou o sistema sonoro para evitar alertar pessoas nas proximidades. O policial seguiu o barulho para investigar. Depois que o policial saiu, a vigia rapidamente pegou o rádio e alertou os outros pedindo que parassem o trabalho imediatamente. No entanto, o som da broca de impacto era tão alto que ninguém ouviu a mensagem a tempo. Quando o Brocador percebeu, já era tarde demais. O policial seguiu o som até a sala de caldeiras. Felizmente, o grupo fingiu ser operários reparando o encanamento, enquanto Pasada bloqueava a entrada do túnel com um armário, conseguindo enganar o policial. Após o incidente, o grupo decidiu parar por um dia. No entanto, durante a noite, o alarme disparou novamente. Massarico tentou fugir com o dinheiro dos outros, mas foi capturado e espancado por Brocador. Aproveitando a situação, o chefe subornou Massarico para que reportasse secretamente as atividades do grupo. Enquanto isso, a polícia encontrou um túnel em uma fábrica abandonada nas proximidades, suspeitando que os ladrões de petróleo estavam operando ali. Eles iniciaram uma busca com detectores de metal e, de fato, descobriram algo. Ao perceber a movimentação e as escavadeiras chegando, a vigia avisou o grupo no subsolo para evacuar. Brocador ordenou que todos retirassem as ferramentas metálicas, mas ele esqueceu seu relógio no túnel. Ao retornar para recuperá-lo, os policiais acidentalmente romperam
romperam um cano de gás, causando um grande vazamento. Brocador inalou o gás e desmaiou. Percebendo o ocorrido, o Sr. Na arriscou sua vida para resgatar Brocador do local. Enquanto isso, os policiais acima concluíram que o alarme havia sido causado por um falso sinal do gás natural, encerrando a investigação. Após acordar, Brocador foi abordado pelo Sr. Na, que pediu sua ajuda para sair temporariamente do hotel, pois precisava pagar as despesas do hospital para a cirurgia de sua esposa. Apesar das regras rígidas do patrocinador, Brocador não conseguiu recusar, devido à dívida de gratidão. Assim, o grupo abriu a entrada do esgoto da sala de caldeiras e seguiu pelo sistema subterrâneo até chegar a uma rede de tubulação abandonada pelos americanos, usada para transporte público. Então eles descobriram que todas as conexões de tubos passavam por aquele ponto, o que lhes permitiria alcançar o oleoduto facilmente ao abrir uma parede, economizando muito tempo. No entanto, ao chegar ao hospital, descobriram que a esposa de Sr. Na já havia falecido. Durante esse período, Massarico aproveitou para informar ao chefe sobre o progresso do grupo. Quando retornaram ao hotel pelo esgoto, o patrocinador já os esperava e espancou o grupo. Frente à crueldade do chefe, Brocador tentou abandonar o trabalho, mas o chefe o ameaçou com a vida de sua mãe, os forçando a continuar. Dessa vez, ele também enviou capangas para monitorar o trabalho, tornando evidente que ele não pretendia deixá-los vivos após a conclusão do plano. Brocador começou a atrasar propositalmente o progresso, buscando uma oportunidade para escapar, mas o patrocinador percebeu a estratégia e ordenou que seus capangas usassem violência para acelerar o ritmo. Cansado dos abusos, Brocador reagiu com um botijão de gás em chamas, mas o chefe chegou com uma espingarda. Sr. Na tentou proteger os outros e facilitar a fuga, mas foi morto com um tiro. Furioso, Brocador tentou vingar o amigo, mas foi baleado no peito. O tiroteio atraiu a polícia, obrigando o patrocinador e seus capangas a fugirem. Felizmente, o relógio de Brocador amorteceu o impacto da bala, salvando sua vida. Ao acordar, ele, a vigia e Pasada escaparam pelo esgoto. A vigia revelou que o patrocinador estava afundado em dívidas e apostava tudo nesse roubo de petróleo como sua última chance. Depois que Brocador soube disso, ele decidiu se vingar. Ele marcou um encontro com o patrocinador no terraço e fingiu renegociar o trabalho, prometendo entregar o petróleo em 2 dias e exigiu 5 milhões pelo serviço. Sem alternativas, o patrocinador aceitou. Eles retornaram à rede de tubulações identificada pelo Sr. Na, que conectava o oleoduto à antiga estação de tratamento de água. O plano final era perfurar ambos os tubos para transferir o petróleo diretamente para o reservatório da estação. Logo, o grupo começou a dividir as tarefas. Massarico iniciou a soldagem das válvulas nos oleodutos, enquanto a vigia usava um computador para hackear o sistema de controle, enviando comandos errados e atrasando a verificação de pressão por 5 minutos. Então, eles começaram a perfuração. Dessa vez, seria necessário fazer 2 furos de 2 polegadas cada, uma tarefa consideravelmente mais difícil do que as anteriores de 1 polegada. No entanto, apenas 1 minuto após o início, a sala de controle central recebeu um alerta de pressão e uma equipe foi enviada para investigar. Dessa maneira, Brocador colocou o plano B em ação. Pasada começou a fazer barulho em outra área para atrair a atenção dos policiais, escapando assim que eles chegaram. Apesar de ganhar tempo, o Brocador aplicou muita força e perfurou o oleoduto, o que resultou em um forte jato de vapor que o arremessou para trás. Felizmente, Massarico conseguiu fechar a válvula rapidamente. Como o Brocador estava ferido, ele não tinha força para fazer a segunda perfuração e instruiu Massarico a continuar o trabalho com a furadeira. Com os encorajamentos e orientações, Massarico conseguiu completar o segundo furo, conectando os oleodutos ao sistema de água. O petróleo começou a fluir continuamente ao longo de tubulações de água para o reservatório próximo. Após a inspeção do patrocinador, Brocador fechou a válvula instantaneamente e exigiu que o patrocinador enviasse alguém para fazer o pagamento. No entanto, já prevendo a traição dele, Brocador havia enviado provas do roubo do petróleo à polícia. Porém, o jovem policial, buscando tomar todo o crédito para si, foi sozinho ao local e acabou capturado junto com a equipe de ladrões. Um capanga do patrocinador instalou uma bomba relógio, planejando forjar um acidente que simulasse uma explosão causada pelos ladrões de petróleo. Isso destruiria as evidências e os oleodutos, garantindo que o petróleo armazenado por ele monopolizasse o mercado. Os 30 milhões de petróleo roubados não eram seu objetivo final. Ele queria ser o único detentor do recurso. Após a saída do patrocinador, Brocador pediu que
maçarico ligasse a máquina de solda. Em seguida, usando um isqueiro, ele acendeu as chamas e, apesar da dor, queimou as cordas que o prendiam. Com a bomba em mãos, ele correu para fora e, no último momento antes da explosão, conseguiu jogá-la no esgoto e pular na água. Dessa maneira, o fogo passou por cima dele. Felizmente, a explosão não afetou os oleodutos próximos. No final, o patrocinador e o grupo de ladrões foram presos pela polícia. 3 anos depois, todos deixaram a vida do crime para trás. Brocador, junto com sua equipe, fundou uma empresa de desentupimento de esgotos e começou uma nova vida. E assim termina o filme.